Vamos falar sobre as sonecas e o impacto delas no sono noturno. Uma coisa que é super importante vocês entenderem logo de cara é que as sonecas, elas são importantes, mas elas são individuais por idade, né? A gente nunca começa a tabelar uma soneca, né, como se ela fosse uma tabela, né, para poder padronizar a soneca para todo mundo. Deixar a soneca, por exemplo, um bebê de 9 meses. Então, ele tem que tirar de 3 a 4 horas de sonecas por dia e tem que ser assim, pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? A janela de sono não tem que ser idêntica, porque cada criança é única, né? Então, a gente tem sim as tabelas que nos ajudam, nos orientam, mas não são elas que definem o que o seu filho vai precisar, tá? Isso é uma das coisas, assim, super importantes, assim, pra gente poder começar a entrar na conversa. E aí, gente, o que é importante também a gente entender? Que as sonecas, qual que é a importância dela, né? Porque a criança, ela vai sentindo sono durante o dia, e durante o dia, aí, se ela não dorme, não descansa o suficiente, ela começa a produzir cortisol no corpo dela. Ela produzindo essa quantidade aí de cortisol, produzindo cortisol no corpinho dela, vai chegar à noite, na hora que começa a escurecer, que a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, a criança começa a ter uma confusão de hormônios no corpo dela. Ela começa a produzir cortisol junto com melatonina, porque o cortisol tá acumulado no corpo dela durante o dia, junto com a melatonina. E aí o que vai acontecer? A criança vai chorar para dormir e vai ter inúmeros despertares durante a noite. Então essa é uma das coisas super importantes para a gente poder entender a respeito dessa questão de soneca. Em geral, crianças acima de 4 meses, quando despertam muito até as 23 horas, meia-noite, mais ou menos, muito assim, umas 4, 5 vezes, esse é um grande sinal de que ela não está descansada o suficiente, que a criança está exausta e está dormindo muito pouco durante o dia, então isso precisa ser regulado. A gente não começa a fazer essa regulação das sonecas do bebê durante o dia, forçando o bebê a dormir, porque você não consegue forçar o seu bebê a dormir, só ele consegue se colocar para dormir, então você tem que auxiliar ele. E uma das coisas que eu gosto bastante, mas não funciona para todo mundo, funciona para a grande maioria, é o banho. Então você pode aí pensar mais ou menos num horário para o seu bebê tirar e tomar o banho e para ele poder relaxar. Mas você tem que observar se o seu bebê realmente relaxa com o banho ou se ele fica muito agitado.